Às vezes é bom falar das pessoas que eu procuro na internet ou que eu compartilho. Eu faço com que elas fazem parte da minha vida. As coisas literalmente têm uma função por eliminação, quando isso implica. Se elas acatam um partido político que não me favorece, que eu já considero com uma gravidade muito tenebrosa, já é algo que alarma uma atenção, né? O que são perspectivas de várias pessoas, ou até que ponto algumas coisas se truncam, mas algumas coisas devem ser muito bem colocadas. A Força Armada Brasileira, o que vira um fator de fé e antifé, como tudo que aconteceu e o que gerou indiretamente atrapalhar as minhas particularidades e o que está em aberto e as coisas que eu coloquei é um fator real. Tem determinados grupos que eu já avisei o que é, por exemplo, qualquer coisa conectada ao que virou o bolsonarismo são inimigos. Cada um que for amigo ou qualquer coisa conectada, eles são inimigos a serem exterminados. Eu tenho infinitas funções para colocar. O que vira você colocar? Você ter que justificar. Nos impõe a necessidade de matar. E quando a coisa implica, caso fosse com você, seria diferente, sabe? Quando grupos têm toda uma estrutura, um rabo para cima, que não eram trabalhadores de base, não são segurançadores, falam em matar e políticas descabidas, se tornam uns corrompidos, entendeu? Deturpadores do Estado, deturpadores de política, não são religiosos, não são estruturados, não deixam de ser traficantes dos traficantes, ou seja, são bandidos piores, são coisas que não têm uma estrutura tal, e quando a coisa traz um somatório de gravidade envolvido em várias raças, várias pessoas, mulheres, homens, gays e tudo, quando isso implica em afetar o meu histórico que cruzou o meu caminho de forma inadequada para desqualificar a minha vida, eu já sou direcionada para destituir todos eles e destruir. Eles não são família, eles não são ninguém, eles são para ser exterminados do mapa. Existe aquele dia que fala, ó, você ainda que não tem o nome de Messias, ou você que ainda achou no direito disso e aquilo que você não espera e que quer ganhar méritos grupais, roubando, pagando de bonzinho, fazendo festa em coisa pública, em coisa isso e aquilo, e achando, utilizando montantes que não são pensados detalhadamente e que não otimizam a inteligência da arma e da anti-arma, vocês são exterminados do mapa. Não é o educador, não é político, não é econômico. Então tem aquele dia, entendeu? Que quem enfia a arma tem que tomar a facada, tem que ser decapitado, tem que ser queimado, tem que ser tudo aquilo. E exatamente por quem não esperava, entendeu? Macho que não é macho, viado que nem é viado definido, entre vagabundas, grupos variados, e é o bodezinho que tá achando que é rei, que tá achando que tá ganhando status. Eu tô devolvendo a jogada toda que você fez para mandar o recado para aqueles que você deveria ter dado a bunda, e quem é que come o rabo seu, como você usar prostituta e pagar de família feliz e favor de família e isso e aquilo, né? Colarzinho variado, né? As rachadinhas variadas, todas as situações, que isso é coisa do pior dos viados, da pior das prostitutas, aonde delinquentes que na caminha teve 50 tons de arminha, 50 tons de colarzinho, 50 tons disso, aquilo. E quem aprova vocês? A brincadeira que acharam de multiqueimas de arquivo, de não pensarem nos rabos nas cadeiras das suas casas, nas mesas das suas casas, no colchão das suas casas, no trânsito das ruas, e diz tudo isso, aquilo, que acharam que são espertos, fingindo de patriotas, fingindo de organizadores, fingindo de religiosos que não são. Vocês são todos para vala, vocês têm que lidar com isso daí e aprender a lidar, mas isso foi mal falado, maior que não, vocês são chacinadores totalmente conscientes. O Brasil tem consciência de tudo e a coisa tem que feder para enxugar quem fala em rede social, que paga disso e aquilo, mas não sabe o que é um salário comum, não sabe o que é disciplina tal, não pagam preço para transparência das relações, das atividades, isso e aquilo que virou, né?
Grupismo variado em show variado, são políticos às conveniências sem serem políticos, religiosos e antirreligiosos sem serem porra nenhuma, sem ser ciência de nada. Então esse povo todo tem que ir, a gente vai enfiando um no cu do outro e botando tudo na vala. E a gente vai medindo o que é o poder da coisa. A fé que não se imagina. Até que ponto quem vai vir pra cima de mim, até que ponto vou mostrar como é que eu abro o chão, como é que eu abro o sideral, como é que eu fecho os portais, como é que eu extermino todos esses, né? O que eu ia falar? Eu ia só falar só porque eu seleciono algumas pessoas. Eles me selecionam, eles de fato confiam em mim, e elogiar eles significa que eu tô propinando. Quem é propina? Se propinar, tipo, né? Se eu elogiei, eu ganho um status, pode ganhar isso aqui, ele vai fingir que concorda comigo, né? Não precisa de ninguém concordar comigo em momento algum, eu só coloco algumas questões e utilizo e abro portais também e uso como eu bem quero, da mesma forma que estão comendo e bebendo, de milhões de contextos, estão dentro do pacote de coisas que todo mundo paga e tem que pagar. Então isso é determinado, apontado para que faça uma canalização provisória, ou feche conta, aproveite isso e aquilo, né? Ou pessoas que realmente a gente tem que gostar, ou tem que justificar, ou entender alguma coisa, sem pensar em algo em troca, ainda que possa ter isso ou aquilo, mas o que são condições que parecem sustentáveis para aceitar alguma racionalidade, alguma impessoalidade, porque, né, que tantos não fazem merda alguma, alguns que lutam para ser alguma coisa têm que ser bem colocados sobre algumas questões e dizer até que ponto ou perdem os seus tempos, ou é interessante, ou que fica interessante, mas é descabido, ou que coloca-se alarmado, como alarmamos atenções sobre algumas buscas, né? Mas dizer como que algumas coisas, né, criaram canalizações, mas como eu coloquei questões tais sobre o tanto, né, as coisas que eu selecionei, eu nem tive tempo de ver, com a barriga cheia de amendoim aqui, nem tomei outro banho, vou assistir algumas coisas das fatos, o Boca eu nem sabia que estava fora, ou não sei, é de uma notoriedade, um rebuscamento também muito sensacional, então é muito satisfatório. Existia um tempo que eu gostava muito de assistir algumas coisas de Olavo de Carvalho, pela minha filosofia, a minha questão social total, a particularidade dele enquanto pessoa, até onde foram alguns limites, algumas lutas, o fato de ser brasileiro. Era uma pessoa que realmente tinha uma capacidade de entidadiante muito atraente à minha pessoa, a minha particularidade. Também teve um convite transcendental particular, que eu pude utilizar um recurso tal, entender um grito de socorro ou de o que seria uma trajetória e otimizar questões. Então eu avaliei um contexto e eu tive muitas considerações tais que recompactuar o trabalho dele, eu poder estar em casa ouvindo as coisas, ter a foto dele, algumas coisas era muito confortável, a voz, a beleza, a necessidade de conseguir respostas, uma coisa muito particular, que chega num dado momento, você fala, olha até onde algumas coisas chegam, aonde estão as problemáticas, o limite de uma pessoa, o que é a busca entre nem ateu a quem não religioso, quando mistura tudo. Então teve uma roupagem muito grande, mas eu entendi e permiti, quis que algumas coisas fossem convidativas e se tornaram, né? Então quer dizer, colocando entre algumas pessoas que teve conectado a uma condição totalmente oposta, ou justificou como os extratos de quem busca condições transcendentais e tal, até onde passa, por todos os lugares, e até que ponto a singularidade, a questão da luta intelectual em lidar com bandos é algo muito problemático, né? Bandos nem sempre presta muita coisa, a pessoa que é atenta a singularidades ou questões de fato que implicam em mexer com as esferas literalmente sistêmicas, isso tem que ter, né, uma bala na agulha, uma coisa, né? Até que ponto alguns deixam alguns gritos de socorro, utilizam algumas questões acreditando na superioridade de algumas coisas como estratégia para procurar finalizar alguma atenção, algum deixado, né? E aí fica percebido entre igreja, anti-igreja, religião, anti-religião, ou toda uma pauta que foi um grito que nem tantos outros fazem, tamanha exposição, suportar tamanha coisa, foi algo literalmente particular ou colocado a um contexto que mesmo trazia um histórico
e a forma de eu avaliar os deixados, como eu avaliei, e todas as coisas que eu gostaria de ter visto, até aquilo que se torna problemática pesada, né? Tudo isso tinha um rebuscamento, tinha muito esforço, literalmente, físico, entidadiante, muita coisa mesmo, que quando você passa por um campo acadêmico é algo muito notório. Quando a pessoa quer dar sequência e entender até onde a coisa ultrapassa e você entender a sua originalidade, o seu limite de lutar por algumas coisas, é algo muito sensato, é algo muito corajoso, não é qualquer um que faz, não é qualquer um que usa determinados testemunhos, e foi uma atitude global, foi um deixado global, gritou dentro, gritou fora, colocando algumas questões quando, né, eu rebusco, que, né, eu coloco a pauta entre a religião, entre a política, entre as tragédias todas, olhando de fora, olhando da fronteira, aquilo que a ambição própria colocava os limites, colocava as insatisfações, colocava soberbas com humildade, humildade com soberba. Chegou um momento que você ser insuportável é o mínimo que pode ser para baixar a bunda. Quando mexe com as coisas acumuladas e tamanhas problematizações é o mínimo. Sobra mesmo ser inteligente e registrar diariamente. Aí quando você vai mostrando uma conduta que mesmo você tem uma responsabilidade tal, aquele dia que você resolve ficar insano, ficar delinquente ou ficar isso e aquilo, você fica muito pouco. Por mais que vira morte e vida a quem, ainda que temos o platô da constante da Santíssima Trindade acima de qualquer coisa, mas fica muito pouco perante aqueles que são os vaselina, que empurra para lá e para cá e não são merda nenhuma. Você ter uma atitude de falar, de apontar, de xingar mesmo, né? E colocar o limite, ainda que por vezes você vê, olha como fica complicado, determinada pessoa não pensava que isso não dava suporte àquilo, até onde quis tocar tanto, aí chega, fala uma coisa num dia, no outro dia fala outra. Mas a quem procura algumas causas específicas que sobrepõe a sua necessidade transcendental, a verdade dessas coisas e tal, azar é de quem não está preparado para lidar com eles, porque eles são uma bomba relógio. Eles são capazes de entrar no meio disso tudo, deixar de fato um fator que depois você politizar, né, que depois o sujeito sai de circulação, né? Qual religião que ficou? Qual política que ficou? Cutuca o cu de todo mundo, né? Bota a pauta, bota as devoções, né? A transcendentalidade implica um limite muito sensato, que é a capacidade de isolar, que é a capacidade de, né? Porque o revelar, o justificar entre os apóstolos vivos, até onde você vê o correntismo da vida e da morte, até onde você se delimitar como os deixados, as problemáticas, a corrupção total, né? Apontar e colocar as máximas e tentar castificar a transcendentalidade e o limite que a pessoa chega no estágio também que ela está lutando para a sobrevivência, né? Entre outros uns ou outros zeros ou qualquer coisa assim, que num dado momento, se você acha que foi a tanto e você não conseguiu alguma coisa, costumam cometer o erro de achar que o outro não é capaz. Se não segue aquele método, os métodos máximos, principalmente quando eles são leitores, né? Tem enciclopédias tais e você não precisa ter enciclopédia quase nenhuma, ainda que o que é otimizar você entender se o perfil da pessoa é assim, entre isso já é um sim ou não, o que de fato a pessoa expressa, como ela assimilou, você recorta um contexto, você verbo gerundifica a transcendentalidade de forma direta como indireta. Aí você vê até que ponto você não se vende a imagem, o que de fato a pessoa lembra, o que a imagem te agrada, a voz, o referencial. Pode até não ter adentrado a determinados referenciais, mas você vê o que faz sentido e que de vertical e horizontal não tem como desencaixar, o que fica assimétrico, descabido, né? Ainda que alguém possa inventar isso, aquilo, tem algumas coisas que tem que ter nexo realmente, né? Tem coisas, tem pessoas que são mesmo literalmente especiais, e o tal do campo filosofeiro, né? Você botar o paradoxo da educação, o paradoxo da política, da força intelectual com as forças que não resolvem muita coisa, de que eu acordo que tem que aprender a atirar para não morrer, mas para não morrer como assim? Se tem que atirar, tem que matar morrendo, tá vivo porque, né, algumas coisas mesmo que se tornam do fracasso, do não intelectual, né? Intelectual entra como tô dentro, mas tô fora, não quero, mas tô. Às vezes chega num estágio que você vê que tá explicando muito como que você não cutucou religião.
como que você não cutucou isso, como que você não falou mal desse, como que isso e aquilo. Chega usando um critério de estrategismo do paradoxo, não gosta desse, mas tá nele, mas tal dia tava naquele. Mas realmente, meio de bandos é sempre um problema, né? Ou você selecionar a racionalidade, a impessoalidade, as polêmicas religiosas, não religiosas, agora falar que não acertou em função de particularidade, de colocar as fronteiras da educação ou da responsabilidade própria, da ética própria, corrupção e fechar conta. Aqui ainda está juízo de valor de fracasso, só fez isso porque roubou, porque não pagou. Não, a pessoa estava pagando o tempo todo, de fato. Ele, eu digo que estava pagando o tempo todo e não fazia nenhum sentido. Aí chamou aquele de pedófilo, vai tomar no cu, xingam o tempo todo, são viado isso e aquilo. Chega no momento que é o pouco que falou, não fazia nenhum sentido uma pessoa numa pandemia tomar um processo isso e aquilo, porque o artista tal se doeu. De onde sai a lógica desse dinheiro, desse ressementeamento? O cara ousou assentimado, ou poder isso e aquilo, lógico que aquilo tudo afetou ele. E usou isso como um recurso de que até onde ele poderia catalogar a ambição própria de lutar pela resposta transcendental. Isso daí, toda a polêmica do fracasso a quem apontar fracasso religioso, ou dívida, isso e aquilo, não tira a condição dele. E gente de campo acadêmico falando mal, gente de campo nenhum, e o que são as problemáticas, tal, a luta para poder se identificar aí mesmo, tomar partido de referenciais, né? Como também a luta tenebrosa de estar em campo acadêmico, defendendo regras, fazer a coisa andar com todo o processo abstratual e que literalmente materializa algumas questões, mas entre fronteira de americanismo, Estados Unidos, Brasil, os limites colocados e sensatos sobre muitas questões, quando se é literalmente interessado por ler, nem que seja sozinho, botar a cara, né, mostrar, tem coisa que não tem, o sujeito é um idiota, o sujeito pode ter isso e aquilo que você não gosta, o sujeito se torna arrogante por isso e aquilo, se envolveu com um monte de merda como qualquer um, nunca escondeu que tudo é merda. A única forma de justificar e se defender é chamar tudo de filha da puta. Aí a gente pensa pra quem que a gente xinga, quem que a gente acredita, quem paga, quem é menor que a gente, quem é maior, porque fica num contexto, né, que a pessoa parece estar educando pra quem, quer deixar o que pra quê, ou a pessoa tá simplesmente prestando conta do que quis fazer, de por onde passou, isso aquilo vai ser lembrado, foda-se, só que é uma prestação de conta, foi realmente um método confessionário tal, ou tipo, dia a dia eu tô fazendo isso tudo mesmo. Então, não foi baseado nisso lá no começo, mas talvez eu também tivera visto isso, armazenado, eu olhei isso de repente, mas não vi com esses olhos assim em si, mas fui abrindo o negócio, na verdade eu comecei a ver que a minha verba de gerondificação tinha muita rata de trem que chamava colocar, foi abrindo pautas, tô abrindo o leque, não tô fechando, como que eu vou parar isso? Era meio assim, né? Aí depois você vê que tem algumas coisas que viram norte e sul ou pilares tais, que viram incógnitas, esse a santidade diz da santidade máxima, você diz o buraco negro. Como eles se apresentam, como uma coisa de fato entre modelo padrão e não modelo padrão. Aí você vai juntando, né? Aí entre os palcos da humanização, o que eles colocam de, né, a linearidade antropológica, a quem justificar ato filosofização como socialização, de a quem justifique, né, particularidades totais, regionalidades, relativas, né, que viram contextos imperativos, é algo muito, né, algo que, e no caso nenhum deles, entre a prática, o que vira fazer atividade num tempo, falar também, mas quando você num palco atleticível de se ver todo dia tendo que formatar um modelo padrão, se ver totalmente derretida ou desconfigurada para recomeçar, não, nenhum deles fez nada disso, e você no meio dos bandos não fica diferente. Ou quando sobra, coloquializar, e aí vamos malhar, vamos arrebentar hoje, não, também não sou de usar arrebentar nada disso, né? Mas hoje nós vamos rasgar, hoje nós vamos, ou você escuta, vai transferindo aquilo, que vira para ficar mais leve ou mais, né, exatificador sobre a pauta das grades, da coisa mais leve entre tamanho e peso, vira um acionismo compensatório, qualquer coisa assim, e que é o que sobra.
né? Ou para atribuir entre você mesclar, conceituar a necessidade de quem mesmo que vira uma lógica perceptiva sobre como você manuseia tudo aquilo, quem acata, responder bem ou não responder, mas em que momento você tem que desmembrar as necessidades de todo o manejo, quem de fato acrescenta, só parasitologiza, coisa que não anda. Como pode? Você está 50 anos comigo, eu boto isso aqui, se eu contar no 2, você está se matando. Se eu contar no 3, tá deixando fazer errado. Não, meu filho, ele não deveria nem estar aqui. Como tá deixando fazer errado? Como que você fode? Como que você lê? Como que você paga uma conta? Tem uma margem e tal. Todo mundo agacha, todo mundo levanta. Como você não está em cima? Como é o meu limite? Como é o limite de estar em cima? Se eu estou falando, se eu estou fazendo e nem estou falando, se eu estou falando e fazendo, onde vão a liberdade de vocês acharem no direito que o outro tem que carregar, tem que repetir de novo, lembrar para lembrar, de não ter que arquivar as coisas, não prestar atenção. Esse é o tipo de delinquente. Não é nem analfabeto funcional, é o sujeito monstro que é para estar morto totalmente. Não pode ser atribuído pouca coisa. Não os demônios variados. O sujeito amarrou um bode, uma merda entre outras merdas, para botar o contraste de onde foi, mas dizer que não tinha um apanhado de situações e que não tinha uma lógica. Tem coisas faladas quando aquilo era para justificar que eu coloquei que era uma tecnologia oculta. As palavras estavam muito matematicizadas perante uma trajetória específica que justificava um correntismo transcendentável, do qual eu, né? Inclusive, se eu sou de fato a Messias ou a Santíssima Trindade, tudo que cutucou questões tinha que terminar e desembocar ou me prestar conta, inclusive. Né, os bodinhos totais ou qualquer coisa assim, mais algumas singularidades que traduzem uma beleza, um sujeito que fica o dia inteiro queimando um fosfato de ter que pagar umas contas, ou se virar até para ser inteligente para roubar, ou você está sob uma atividade intelectual literalmente sistêmica, que dá valor de colecionar aquilo, tocar um monte de coisa, isso, aquilo, lógico que não é qualquer um. Não é qualquer um de forma alguma. E chega no momento que o sujeito, esse é um bode e tal, vão tentar falar isso, mas na hora certa o sujeito vai ver o que eu deixei, esse aí foda-se, manda tomar no cu isso e aquilo. Foi mais ou menos uma coisa que ele fez e eu entendi muito isso, entendeu? Que são as fronteiras dos saberes, mas algo muito complicado, né? Diplomacias literalmente sistêmicas, né? Vai na igreja, só faça isso, eu só cumpro os sacramentos. Não, vai de olho fechado, sai correndo. Chega no momento que você tem que falar assim, mas como uma pessoa que segue alguém, né? Vai nisso, mas não acredite nisso, vai nisso, que nisso é o problema. Não, chega no momento que você está montando sua igreja, você não está montando sua igreja, tem que ser de fato assim, se tiver, né? Não sei educar a criança, não, você sabe educar a sua, ou você não quer, ou mesmo isso, então você também não deve estar interferindo. Questões várias sobre o que virou algumas ambições quando, né? Questionar até que ponto as leis não andam, e se não andam, não podemos atropelar muitas questões, né? Para dizer, de fato, quando é fazer mesmo, você tem que ter um histórico de dinâmica e de pagar as contas sozinho, se tolerar sozinho, e frear algumas coisas, porque num dado momento, né, quem dorme junto não sabe falar, quem é filho não sabe falar, não sabe também negar alguma coisa, quais são os interesses, quando alguém tem que, né, mas dizer que era uma pessoa que eu toleraria, e quando se faz vive muitas coisas, e eu toleraria muitas vezes, como mesmo nunca mais peguei nada para assistir, também tenho ir e vir das coisas, e eu assisti muita Raça de Trem, e era uma pessoa que eu gostava muito, tolerava muito, tinha muitas coisas próximas a mim. Por questões pessoais mesmo, de entender o lado pessoal da pessoa, talvez não entendido por ela mesma ou por outras pessoas. Chega no momento que alguém tem que olhar por você, que você não necessariamente acha que é grande ou pequeno, ou você tem essa transferência das questões que propõe ser racionalizadamente vistas, uniformemente vistas, coisas assim. Então, mas para dizer que, né, os quatro, os três gafatos, o Boco do top 10, top. Só que eu nem prestei atenção, vou ver depois, selecionadas umas coisas aqui, né? Que eu vou acompanhando, né? Algumas coisas ali aqui, que alguém acontece, tá? Mas que aconteceram em partes. Eu atribuo muita coisa e muita coragem entre botar as limitações, as indagações, e como organizou muita coisa, literalmente muita seriedade do Jean Val Elan,
como organizou e buscou muitas coisas, ainda que N críticas tal, e todo mundo tem o direito de entender, né? E colocar essas coisas tais, mas o rebuscamento com alturas, a questão de buscar estas, né, alturas de conspirações, particularidades tramóias dos grupos grandes, né, das sustentações das entrelinhas de muita coisa que segredos, mistérios ou polêmicas e tal, como Daniel Lopes, né, de colocar algumas coisas, o sujeito tá pirando, não, o sujeito tá cutucando mesmo algumas coisas e que mesmo, né, fica na mão de alguns e estando dentro do Brasil isso e aquilo, né, até onde entra o fator, né, pastor, espiritualidade específica e não necessariamente, tem uma certa jovialidade, tem muita, né, rebuscamento sério e tenta usar uma compensação de várias coisas, o timbre, né, algumas questões tais, que é coisa que já, né, ainda que Jeová vai lá, fofoca, isso, aquilo, usa alguns termos assim, né, mas ele já tem uma rebuscagem, né, todo um outro contexto de rebuscagem, né, são seriedades, são coisas que ali corrente, falando uma hora, falando isso aqui é muito bom. Eu coloco a questão de pontuar e acompanhar as aterrissagens, tentar entender os imperativos, a geopolítica, as coisas mesmo como até onde foram cutucadas da parte do professor Roque, entre conhecedor de algumas habilidades, de ter mexido com político do mundo de coisa, algo muito, muito, muito bom. O trabalho que aquele Marcelo Gleiser fez quando apresentou a Física dos Poetas trouxe um panorama de questões, quem fica dentro, quem fica fora, como aponta algumas coisas, eu achei muito bom. Achei muito bom alguns grupos que eu falei, né, alguns joviais, que buscaram seus contrastes, seus estilos, tipo Felipe Castanhari, né? Alguns grupos selecionados, como eu falo, eu sempre vou lá, né? Aquele contexto criado entre Roda Viva eu gosto ainda, né, que não pessoas em particular, eu gosto do timbre de alguns jornalistas, gostava daqui algumas coisas recentes, falo, não acompanho muito, mas o William Vac, eu não gosto de eu gosto muito de alguns fatores colocados na BBC, mas eu já não gosto de, ainda que eu acho absurdamente sensato as falas e as constatações com escritas, rebuscagens documental, mas eu já não gosto de eu estar ouvindo uma certa distância, com dificuldade do sinal, aí entra aquela coisa escrita, por mais que só reforce alguma coisa, mas se eu ouvir meio de longe não tem muita função ou falta de recurso, que quer estar vendo numa tela grande, porque é um trabalho muito bom, envolve mulheres, envolve pessoas, né? Alienígenas do passado, as coisas que fizeram da igreja oculta, um monte de coisas que você encontra no History, né? Ou parece que foram criticados em algum momento e tal, eu achei que são ótimos, eu achei que muita coisa boa demais, né? Então eu vou lá e volto em alguns, né? Que eu já pontuei, vai lá no Henrique Caldeira, vai lá no John Batia um pouquinho, vai lá na matéria capa, uma coisa ou outra, para ver algumas temáticas, mas eu praticamente vou mesmo na fato, eu fiz um enxugar total, tem que estar sobre letreiro, o novo vídeo, né? Quando você volta lá para ver que a pessoa colocou, o history eu não acho facilmente, às vezes eu vou lá, olho alguma coisa aí, eu não clico e vem algum aleatório imediato, se colocou, fica meio solto e às vezes aparece. Aí eu vou jogo aquilo dentro do Facebook, é onde eu vejo aquilo. Tem infinitas coisas jogadas aí para trás que eu ia ver, que era interessante, eu não conseguia abrir nada. Mas depois vem os mesmos reformando novos conceitos. Aí eu tento os mais próximos, não, aqui já fez uma nova repuscagem, isso aqui já é uma malha fina. Então eu vou olhar aquilo ali, mas eu quero fazer algumas leituras tais. Vou deixar para amanhã, quando eu estiver sentada lá na cadeira. Ler um pouco, abrir um negócio lá, Espírito Santo, não sei o quê. Fazer um pouquinho, se vai forçar minha cabeça, vai cansar, eu vou ficar em casa entre, né? Aqui nesse lado da cama dar uma desligada, no sinal fica meio fraco em algum horário, tem que levantar de novo, aproveita para xixi. Negócio meio assim, que eu gosto de sentar, virar meio de lado, aí o sono vai chegando, barriga vai pesando, acontecendo um monte de coisa. Tudo acontece, aí quer dizer, mas questões, assim, eu gosto muito da rebuscagem, dos contrastes, das tribos isoladas, as máximas físicas que foram não sei o quê, além de um conceito Guinness, faz uma rebuscagem muito grande, a filosofia, a política, a religião, um panorama, eu acho muito bem estruturado, vale averiguar muito a condição do histórico
de como ele se apresenta, é uma potencialidade que eu vejo como muito alta, muita quantidade de coisas que somam na rede, né? Realmente tem que ser aquelas pastas muito bem retomadas, num dado momento a pessoa vai ali naquela pasta dela, o que vai acrescentar, o que tem que reforçar essa documentação, ainda vira uma crítica ou não vira, como lançar como retomada ou crítica num tempo histórico, está nativa, não está, ou como isso volta em pauta, depois de uma eleição tal, depois disso aquilo, como que eles estão colocando, então eu coloco né, aí vou lá no Átila, em alguns já colocando, que você vai ver como a pessoa coloca, mas né, é condição da fatos, né, e entre os quatro que eu falei, né, aí entre eu tenho aquela que eu gosto muito de sentir o estilo do History, eu gosto, né, um cara lá que fez algumas matérias de grupos, né, quando fez o Fidel, quando fez isso, a voz daquele cara, a forma com que aquele cara conduziu, lá da Nexo, muito bom, porque tem muita coisa, um estilo meio bagunçado, ou não tem aqueles que começam a escrever, mas não tem um foco, não tem uma... escreve um monte de porcariada, tem várias curiosidades, eu tenho disso e aquilo, mas vira um lixo muito grande, né? Você olha e você vê que tem muita cultura inútil desconectada, não tem aqueles contrastes de rebuscagem compacta, uma merdalhada só, então, né? E tem uns que você vê pouco, quando você vê, você quer ver mais, que é o caso deles da Fata, quando acontece alguma coisa de uma hora, quando acontece um negócio que precisa, uma espécie de especial, ou alguns documentários e coisas que eu vi, queria ver de novo, porque filme eu não sei nem o que é isso, nem tão cedo, nem sei se existem outros filmes que fizeram o contraste dos poucos que vieram. Aí faça uma cadeia ramificada em torno desse filme aqui pra mim. Traz, né, que quem entende de filme, por exemplo, se for colocar, né, assiste muito filme, qual filme que você acha que eu deveria ter visto? O que você acha? Imagina se elas soubessem disso, se estivessem em tal lugar, não entre máximas e mínimas de populismo, de fracasso, de desgraça, eu acredito em tudo, calculo tudo o tempo todo. Mas de fato questões igual, por exemplo, cinematográficas, né? Em volta desse filme que dataram como transcendente, em volta desse do K-Pax, né? Em volta do... deixa eu ver, V da Vingança, não necessariamente, em volta do K-Pax, em volta do O Transcendente, né? O Código da Vinci entre Anjos e Demônios, o que é que vem, né? Sei, só tão assim, filme, eu acho que, né, quando chegando num estágio tal, é maneiro, você tá com alguém, tem um envolvimento, você tá em casa, comendo uma coisa mais tranquilo, mas tem umas coisas que, igual novela, né, até que ponto tem alguma coisa, mas é uma lerdeza de situação, resume pra mim, qual dentro, qual fora, sei o que, né, o que que é, quem tem domínio para algumas coisas, ouvir a vantagem, ou consegue crescer em volta disso, soma percepção de personagem, de cenário, criam coisas que trazem atrativos, mas você vê que em condições históricas e correntismos tal, até que ponto, né, custo-benefício do que entretenimento por entretenimento, vira arte de quem, o que subjugar, o que vira acreditado mais desacreditado, então uma coisa meio, né, até que ponto essa coisa de usar, né? Então eu nunca gostei dessas coisas, eu vi alguns pedaços de coisa de livro, aí fazia aquilo em filme, eu não tenho, né? Ainda que a gente vê, tudo é uma. Daquele filme do, como é que é o nome? Do museu, né? Tudo é muito poluído por muito isso, que você costuma nem questionar, você já cresce vendo algumas coisas, parece que é uma roupa mal recortada, bem recortada, quando você vê todo o lixo histórico empilhado, que aquilo entra, ou você continua cego daquilo, ou aquilo vira alguma osmose. Ah, você conhece filme épico? O que que é um filme épico? Ou você conhece filme de época? O que que é épico? No final das contas, quando vê aquela porcariada que parece que nunca existiu, ou um monte de coisa que você fala, mas como desandou desse jeito? Ou aqui é um monte de coisa chata, que tem uma parafernália toda, você perceber as estruturas, as formas, como probabilidades e coisas também não se resumem, tem coisas que demoram ao longo do tempo para firmar, virar tratados de produção, virar tal, isso aqui, mas mesmo assim tem umas coisas que é muito chato, é muito emerdalhado, você pensa, tá pelado ou não tá, se não tem um contexto ou se impõe uma condição de regra e uma linearidade para que as coisas tenham uma fidelidade de mesmo se acreditar, de mesmo, né, de não desacreditar facilmente ou ter que se responsabilizar pelas coisas que transitam.
Não ser simplesmente desconectado das coisas e não ter fator algum. Não ter conexão de comparar dentro da casa, da rua e do trabalho. A troco de quê? Desse trabalho. Então, né? E as coisas entram na casa da gente. Entre, né? Livro, televisão, cultura total das coisas, né? O que são as datas comemorativas, o que são as pessoas e as características, né? Se não morre, vive, se não tá pelado, tá vestido, né? Então você soma tudo isso, o que é num dado momento não ter entrado num campo acadêmico e virar limite, cansaço perante não ter, né? O que se tornaram eixos e planos, ou virou a possibilidade de dissecar ou dizer que o corpo, né? Atribui força num dado momento, você fala o que é essa força dentro do trabalho e do antes do trabalho. Quem dá juízo de valor que está menos morrendo, menos vivendo, e a carga da anticarga, da carga do meio do caminho, que vira a carga principal, né? Você utilizar o treino específico, até que ponto o manejo menor do que o treino específico, treino de pico entre o próprio manejo e dentro da seriação tal, né? O que é? Ah, porra, o sujeito faz leg press errado, fica 3 horas carregando uma quantidade de carga desnecessária. Há qual tempo de aleatório para você entender em que momento vira custo-benefício, otimizar a ordem, que momento, né, deu potencialidade para interpretar mais peso, mais sensibilidade, e a necessidade de manter inteligência para ganhar, fazer a compensação do ganho, ou de que o corpo vira peso satisfatório de arrasto, não pejorativizado como fardo, não trabalho diante trabalho, mas em que momento as ordenações, ir e vir nas ordenações, de menos carga de manejo, mais carga no corpo. O que é menos carga de manejo, mais carga no corpo? Né? Atribuir juízo a todas essas coisas, né? Que virá todas essas protocolaridades olhadas sobre a cultura do corpo, da produção do corpo, da fartura entre isso, quando olhar quem atribui o esporte, a quem atribui o culturismo, desse trabalho, capacidades físicas, testes, em que momento você tem que olhar como a fartura, como um delinquente, ou como não falta, o supermercado oferece, basta que você queira, deixa de fazer uma coisa e continue comprando, ou bota uma outra visão, ou percebe que tem a possibilidade entre empacotar ou forçando o corpo isso, aquilo, mas né, raramente alguém consegue, ou todo mundo usufrui sem nem conseguir e esbanja isso e daquilo, quando finge quebrar ou a condição de culpa ao outro. Quem sai como bem lapidado, como ornamentado, alienado, genetificado conforme, né? São questões tais que a gente vai olhando e as coisas são questionáveis, o que vira você se sentir impotente, já invadido ou já entre as máximas, o limite do seu padrão, o que é o deslimite de quem, né? Num dado momento, olha como lapidou essa joia, olha isso tudo se olhado isolado, aí chega alguém, não é nem lapidado, mas aquilo ali tem 100 quilos de ouro, botou num dedo um trabuco, olha que estupidez, mas o brilho veio lá do outro lado, o que é essa joia pequena? Ou não necessariamente, que significa né, as relações de volume e a percepção entre as máximas e a mínima, dá juízo de valor é isolado, porque tem ninguém, ficou, viu beleza, é carente, não necessariamente, mas entre volume não teria percebido, preto tudo junto é preto, os pretos dizem, né, morena, tudo moreno é a maioria, tudo preto, eles também dizem, você fala, você que está dizendo, eu não estou nem, né, ou estou iluminado, ou estou cega, ou estou moreno, não estou reclamando. Quando a gente fala, quando a gente escuta algumas coisas de grupo, né, de onde vem, como a pessoa percebe a gente percebendo o que bate quica, o que vira grandeza. Aí com isso eu acabei gravando uns vídeos sistêmicos, literalmente eu estou sempre me superando, isso é um fato real, né? Como pode usar tão poucas palavras, eu uso muito poucas palavras. Os xingamentos já têm uma delimitação, eles só se repetem, eu mesmo uso pouquíssimas palavras, tem séculos que eu não leio dicionários. Às vezes eu percebo pessoas que falam com quase, uma vez ou outra, alguém que fala com quase todas as palavras diferentes. Aí eu penso, essa palavra é uma velocidade média tal, mas tem coisa que é bom parar assim, o que significa isso mesmo? Fazer a pessoa reforçar, se você está com a dúvida, talvez todo mundo tenha, ou mesmo que você compreenda, ilação. Meu filho, mas a ilação
uma perante ilações, mas o que é ilação? Não sei, talvez eu ouvi alguma coisa ontem, não sei o que, ficou meio assim, fiz tanta coisa ao mesmo tempo, não foi lá, o que é? Não sei. Ou mesmo sei, mas não faz parte de uma questão, mas não conceitue agora, não sei. Ou não é para ser, né? Questões tais quando num dado momento você fala esse pedaço da matemática, vai, essa conjugação não foi, né? Porque isso é convidado a ser assim, então aparentemente um idioma, não necessariamente, que é um pedaço de idioma, né? Dizer, olha, a língua portuguesa é difícil, olha isso, aquilo, de fato o que fica e o que é automatizado num dado momento em especificidades, né? Experiência boa, como em que momento o idioma entra com clareza e tal, fudendo legal em tal lugar, a gozada foi boa, volta pro lado de cá que todo mundo vai entender, olha como transmite aquilo, eu transmiti porque eu aprendi aquilo fudendo. Ou roubando, olha, acredita, olha que coisa linda, porque tá querendo roubar, não sabe, né? Para justificar quem de fato sobre eu chego o sujeito, nossa, esse fala inglês, aí ele fala e ele decompensa o mais maior, o mais menor, o mais grande, ele pode até falar inglês, mas tá fazendo o que aqui? Que adianta falar, tá ganhando muito alguma coisa, mas não sabe o português, ou não sabe comparar corretamente. Ah, mas tem tempo para isso, então o que é então a cultura regionalista é algo muito sistêmico. O sujeito aprende a falar, ou faz a leitura toda e chega não sabe se deslocar o que são populações correntes e que horas, né, a condição continental favorece entradas e saídas e sobrevivências, né? Deixados, achados, perdidos, realmente uma língua, gente, como tantas línguas, né? E acontecer línguas que são indecifráveis e que, né, vendo quando questão de tribos, pessoas, ainda entre eles, né? Aí já tem aquelas armas tal, se alguém chegar falando sobre, né? Assistindo uma coisa e outra, tentando selecionar as coisas que a Fatos colocou, uns 3 ou 4, uma pessoa assiste antes de dormir, acumulou e eu não vi, tem umas coisas que se tornam meio assim, a bota pode estar legal lá dentro, mas selecionei tudo isso, num contexto, mas a bebida, aquilo ali, comecei, não, esse não que eu quero não é isso aqui, não agora, mas tem noção de um contexto, entendeu? Porque tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você até quer assistir, mas não consegue. Mas como algumas coisas vêm, você só joga lá, depois você vê, ou então você assiste, né? Mas eu queria enxugar um monte de coisa, ao mesmo tempo assistir um monte de coisa. Mas eu penso que eu trago um panorama da minha condição de percepção e que interage com as coisas. Escovar os dentes, dormir de novo, muito. Nossa, cansada. Ai, nossa.